Boa tarde, senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, público do plenário que nos acompanha hoje e também todos que acompanham pela internet. Senhor presidente, dois recados muito breves hoje. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um histórico. No final do ano passado, nós do IDEA, o IDEA, para quem não sabe, é uma espécie de associação comercial, que somos envolvidos, que somos muito engajados aqui em Atibaia. Tivemos uma conversa com representantes do Executivo, mais especificamente da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Empresarial, em relação à falta de iluminação no Natal, que aflige a nossa cidade. Isso é público e notório. Todos vocês que nos acompanham sabem que a nossa cidade não teve absolutamente nada em relação à decoração, em relação a lâmpadas, em relação a eventos, festividades, nada relacionado ao Natal na nossa cidade. E naquele momento, eu confesso que fiquei espantado quando a gente parou para refletir em relação à importância que isso tem perante a população, principalmente a população mais vulnerável economicamente falando. Pessoas que às vezes aguardam um ano inteiro para conseguir levar os seus filhos, a sua família, naquele momento de descontração, aquele momento de confraternização nos parques, nas áreas públicas, tomadas ali pela iluminação e pela decoração de Natal. E para nosso espanto, o dado oficial do município de Atibaia é de que a arrecadação do nosso comércio sofreu um prejuízo na monta de 35% a 40% nos meses entre novembro e dezembro de 2024. Então, isso por si só já mostra como o fato é alarmante. Por quê? É muito simples, não precisa ser da área de finanças para entender. Por que esse dinheiro não ficou aqui? Por que essa arrecadação saiu? Ora, se falta estímulo, as famílias vão consumir em outras cidades. Se falta estímulo, essas famílias vão para Bragança Paulista, para Campinas, para São Paulo, onde quer que tenha uma condição melhor para levar a sua família e aproveitar ali aquele momento de festividade. E parece um pouco cedo falar de Natal, porque a gente ainda está no mês de setembro, mas não é cedo. Nós precisamos, tendo em vista a complexidade que envolve uma decoração de Natal, em relação aos recursos públicos envolvidos, nós precisamos nos antecipar nesse ano para a gente não correr o risco de eventualmente ter mais um ano falho nesse sentido e não promover o que a população espera de nós enquanto poder público. E nesse sentido, o IDEA, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial de Atibaia, em reuniões internas dentro da nossa base de associados, entendemos que também temos uma responsabilidade com a população no sentido de promover uma iluminação, no sentido de promover uma decoração natalina. Então, como a gente tem esse engajamento muito natural com os empresários que estão em nossa base de associados, nós também estamos fazendo um compromisso público com a cidade de também participar dessa decoração natalina que começa desde já. E aí, nesse sentido, nós finalizamos nessa semana a última etapa de reuniões junto à municipalidade, para a gente definir o que estaria ao alcance desses empresários que estão em nossa base de associados. Pode colocar, por gentileza, a imagem na tela. Essa vai ser a contribuição da associação por Natal. Chegamos nesse resultado, obviamente é uma imagem feita por inteligência artificial, só para ilustrar de que forma que vai se dar essa iluminação no Natal, que nós vamos fazer. É importante frisar, sem R$1 de dinheiro público, totalmente custeado pela iniciativa privada, através das empresas associadas do Instituto. Então essa é a rua José Lucas, ela vai ficar tomada dos dois lados por árvores de Natal, de uma igreja até a outra, ou seja, a totalidade, a íntegra da rua José Lucas. A conta ficou em aproximadamente 250 árvores, onde cada uma dessas árvores será mantida e custeada por uma empresa da nossa base de associados. Então, de uma forma muito feliz, de uma forma muito alegre, a gente está dando publicidade de que essa vai ser a nossa contribuição para a decoração de Natal na nossa cidade e, com isso, consequentemente, aumentar o consumo, aumentar o estímulo para as famílias conviverem ali naquela parte do centro que é tão bonita, que é histórica, né? A revitalização da José Lucas já começou. Nesse sentido, eu tenho que parabenizar o nosso prefeito Daniel. A iluminação já foi completamente trocada, atualizada. Então, a gente passa por essa revitalização ali da Rua José Lucas, que é tão importante para o nosso patrimônio histórico da cidade,
né? Então, nós, enquanto associação, também temos essa obrigação de fazer frente a essa responsabilidade. Vamos fazer aí uma etapa de concurso cultural, onde todas as pessoas vão poder votar através de um aplicativo qual foi a árvore mais bonita mantida por uma determinada empresa. E essa empresa, obviamente, vai ter uma premiação no momento em que isso foi votado. Com apresentações, com atrações que nós ainda estamos bolando para a cidade. E tudo, obviamente, sem qualquer fins arrecadatórios, tudo de uma forma beneficente para a cidade de Atibaia. Então, de antemão, estão todos convidados a participar dessas ações. Depois eu vou passar no gabinete dos senhores o convite oficial. Seria uma alegria recebê-los no momento dessa inauguração. E aproveitar para deixar um recado para todas as empresas, para todos os comerciantes que nos escutam na noite de hoje. Vamos todos embarcar nessa iniciativa e, ainda que você não esteja na base de associados do IDEA, faça a sua parte no sentido de fazer ali a sua decoração na porta da sua loja para que a gente traga vida novamente para o comércio e, com isso, consiga dar mais vida, né, dar mais pujança para o comércio de Atibaia e, com isso, também fomentar o turismo na nossa cidade. Em segundo lugar, senhor presidente, esse tema não é tão agradável quanto falar do Natal, ele é um pouco mais delicado, mas eu tenho aqui em minhas mãos um requerimento que eu acabei de protocolar na presidência dessa casa, e aí eu gostaria de fazer uma breve exposição pelos demais subscritores. Esse requerimento, ele nada mais é do que um pedido para que seja aberta uma comissão especial de investigação por um determinado fato que chegou ao nosso conhecimento aqui na cidade de Atibaia. Esse documento está subscrito por 5 vereadores, sendo que o necessário seria apenas 1/3 da casa para abrir esse requerimento. Os vereadores Militão, Lucas Garcia, Coronel Iqueda, Fefe e esse vereador são os subscritores desse requerimento. E o objetivo dessa comissão especial de investigação é um só. Chegou até o conhecimento do meu gabinete, e frise-se, de outros gabinetes também, não somente do meu, de que foram cobradas taxas de participação irregulares na festa julina do Jardim dos Pinheiros do ano de 2025. Então, essa festa ela foi organizada por um morador do bairro, uma figura conhecida naquelas imediações, chamado Geraldo, um senhor que está à frente dessas festividades há alguns anos, e chegou ao conhecimento do gabinete através de denúncias pelos próprios comerciantes também, esse tipo de relato, de que houveram cobranças de taxas, inclusive direcionadas para a conta corrente pessoa física do organizador, de forma totalmente irregular e na contramão do que dispõe os princípios da administração pública. Dentre eles, o princípio da moralidade, o princípio do interesse público, o princípio da transparência. Não houve sequer uma prestação de conta desses valores que foram arrecadados, e por esse motivo, nós precisamos fazer frente à responsabilidade que esse cargo engloba e apresentar uma resposta para a população que vem trazer essas denúncias até o nosso gabinete. Esse é nosso papel, não somente criar boas legislações, mas também acompanhar e fiscalizar para onde vão os recursos oriundos do poder público. E nesse caso, por mais que o recurso não seja público, a utilização foi de um espaço público, as margens do Lago do Jardim dos Pinheiros. Então, em outras palavras, para o público geral entender perfeitamente o que eu estou falando, é como se eu estivesse promovendo a locação de uma área pública, de um equipamento público, de um próprio público. Então, ao invés de constituir uma empresa, um CNPJ, recolher tributo e gerar emprego, eu faço um pedido de autorização para a utilização de espaço público, só que depois eu loco para as pessoas fazerem parte da minha festa. E aufiro isso de uma forma ilícita. Então, e antes que tirem isso aqui de contexto, né, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, eu gostaria de deixar muito claro que nessa solicitação figurava como representante desse munícipe o vereador Pido Judô. E eu gostaria de deixar muito claro de antemão, já falamos com o Pi quando discutimos isso internamente, isso não tem absolutamente nenhuma ligação com o vereador ou com o seu gabinete. Nós formalizamos esse tipo de requerimento a todo momento. Eu mesmo represento vários interesses de moradores para pedir festa, para pedir apresentação, para pedir qualquer tipo de simpósio em áreas públicas. Então isso faz parte da nossa praxe enquanto representante da população. Então quero deixar de uma forma muito clara que isso não tem qualquer ligação com o vereador. Senhor presidente, como o tempo está acabando, eu volto em explicação pessoal para falar, ou então
caso o líder do governo possa me conceder um pouco do tempo. Não, você pode falar na condição de líder. Você não é líder do partido? Como líder de bancada? Sim, como líder de bancada. Eu te concedo mais Perfeito. 10 minutos. Então eu peço para virar o tempo. Perfeito, obrigado. Então, como eu estava dizendo, é muito importante a gente deixar isso muito claro, de que não tem qualquer tipo de ligação com o vereador Pido Judô. O requerimento estava embasado, o requerimento estava certo do ponto de vista jurídico, já tivemos acesso à íntegra do processo administrativo que concedeu a utilização daquela área. Então, eventual arrecadação de recursos utilizando aquela área pública não tem qualquer ligação com o gabinete do vereador, mas sim com o organizador de forma isolada. Então, nós fizemos aqui o requerimento. Está sendo discutido a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, no âmbito aí da comissão que discute a reforma do regimento interno. Mas enquanto isso não é criado e trazido para dentro do nosso regimento, nós temos um regramento muito parecido que se chama SEI, Comissão Especial de Inquérito. Um regramento muito próprio, né? Claro que não tem a mesma liberdade do ponto de vista jurídico de uma CPI, mas nós já podemos ter uma certa liberdade de trabalho dentro dessa comissão. Então, será feita a oitiva de todos esses comerciantes que expuseram seus produtos naquela festa. E também quero deixar claro, vocês não precisam, os comerciantes que serão chamados para ser ouvidos por essa casa, senhor presidente, eles não precisam ter qualquer tipo de receio. Porque embora exista um compromisso de falar a verdade aqui no depoimento, não tem qualquer tipo de possibilidade de gerar uma consequência negativa do ponto de vista jurídico para essas pessoas. Se eventuais arrecadações, se eventuais desvios de finalidade forem comprovados no âmbito dessa comissão, a responsabilidade única e exclusiva recairá sobre o organizador desse evento. Tá? E falando em termos mais práticos, nós podemos requisitar no âmbito dessa comissão documentos, nós podemos requisitar, inclusive, a condução coercitiva para que seja colhido o depoimento das pessoas nessa casa, obviamente, mediante autorização judicial, acesso a documentos, acesso a extratos bancários, a transferências, comprovantes de pagamento e o que quer que seja necessário para o convencimento do Ministério Público no futuro. Então, eu peço encarecidamente que o presidente defira o pedido de abertura dessa comissão, porque nós precisamos fazer frente. Não basta existir Câmara Municipal, nós precisamos ser poder legislativo de fato. Nós precisamos honrar o voto das pessoas que nos colocaram aqui para representar os seus interesses. E se tratando de recurso público, nós precisamos ter essa energia de verificar, de apurar, de ir atrás de qualquer desvio de finalidade que a gente possa identificar utilizando os espaços públicos. Então, era isso para a oportunidade. Certamente teremos o deferimento, porque como eu já mencionei, nós já contamos com mais de 1/3 da casa, que é um dos parâmetros necessários e exigidos pelo nosso regramento, pelo nosso regimento interno. Já temos mais do que isso, temos a assinatura de 5 subscritores. Então eu tenho certeza que o presidente vai deferir a autorização dessa comissão. E nos próximos capítulos, nos próximos desdobramentos, nós devemos começar a expedir algumas documentações, a expedir algumas convocações para que essas pessoas sejam ouvidas por essa comissão, para que a gente possa sanar, da melhor maneira possível, essas dúvidas que pairam sobre a realização dessa festa. E fazendo aqui mais uma ressalva, antes que tirem de contexto essa fala e saia em algum jornal dizendo que o vereador é contra a realização das festividades, que o vereador é contra a festa julina, ou festa junina, o que quer que seja, o Jardim dos Pinheiros, eu deixo aqui meu posicionamento totalmente contrário em relação a isso. Sou morador do Jardim dos Pinheiros, eu mesmo frequento essa festa desde a primeira edição dela. É uma festa que a população gosta, é uma festa que é benquista pelo bairro. Agora, não é porque ela promove um bem-estar social para aquela comunidade que nós vamos fechar os olhos e não vamos averiguar esse tipo de situação que aparece no nosso gabinete. E sem entrar em juízo de mérito, sem entrar em qualquer antecipação de uma eventual condenação ou de um processo judicial que ele venha a sofrer por parte do Ministério Público, eu afirmo aqui que nós estamos atrás de fatos, não existe perseguição. É uma comissão transparente que vai atuar dentro do regramento previsto pelo regimento interno e, em última análise, conferido pela Constituição Federal. Então, havendo eventuais dúvidas por parte dos demais vereadores que não constam como subscritores, acho que eu não tive a oportunidade de conversar com todos os senhores em relação a isso, mas qualquer dúvida a gente está à disposição para esclarecer.
E eu desejo que, a partir do sorteio dos membros dessa comissão, eu sou o único membro que atuarei de forma obrigatória, por força regimental. Como eu sou o principal subscritor, eu tenho obrigatoriamente que fazer parte, mas os demais 4 membros serão sorteados pela presidência. Então eu desejo um bom trabalho dessa comissão, que a gente possa atuar enquanto legislativo, com ética, transparência e em atendimento aos princípios da administração pública. Era só isso para a oportunidade. Obrigado.